A mensagem que eu vou falar hoje aconteceu algo muito inédito. Pela manhã a gente esteve lá no satélite Íris, e aconteceu algo muito especial. Quando voltava com o Eládio, já agradeço pela hospedagem, passar o dia contigo foi muito legal, cara, muito obrigado. Deixou eu descansar um pouco à tarde, foi bem especial, eu precisava disso. Quando eu voltava da nossa programação lá do satélite pela manhã, eu vi algo jogado no meio da pista, carro passando por cima, e eu falei, cara, é uma Bíblia. E era essa Bíblia. Estava jogado, e carro passando, e daqui a pouco veio o Reginaldo, me viu parado sozinho no meio da pista. O que aconteceu? Você brigou com o Eládio, ele te deixou aí? Não, ele foi fazer o retorno, eu desci para pegar essa Bíblia. Acho que eu nem expliquei para ele. Falei, depois eu te falo. Então foi isso que eu estava fazendo lá. Você ficou, cara, preocupado, o que esse cara estava sozinho no meio da pista? Essa Bíblia estava jogada lá no meio da pista, carro passando por cima. Eu falei, cara, a Bíblia foi esquecida, foi jogada fora, alguém estava revoltado, alguém perdeu, não sei o que aconteceu, mas enfim, a Bíblia estava perdida, estava sozinha lá e ninguém ligava pela Bíblia, e isso mexeu muito comigo. Eu pedi para o Eládio, faz um retorno, vamos criar um esquema aqui, vamos pegar essa Bíblia, e eu lembrei de um momento na Bíblia, a Bíblia narra um momento em que também houve um outro momento que a Bíblia foi abandonada, ou o livro sagrado foi esquecido, foi deixado de lado. Houve um momento que a Bíblia não foi lida, ou seja, não um momento qualquer. Durante, eu calculei 55 anos, período de Manassés, mais 2 de Amós, durante 57 anos a Bíblia foi esquecida por alguém, a Bíblia foi abandonada. Eu gostaria de falar o que acontece quando o livro é encontrado, o que acontece quando esse livro é lido, o que acontece quando nós paramos para ler esse livro. Bom, você vai ver ao final que tem tudo a ver com café. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, eu vou ler a Bíblia encontrada, que foi perdida por alguém. Acho que tem tudo a ver com a mensagem dessa noite, com o que eu pretendo compartilhar com vocês. O texto que eu gostaria de ler está no segundo livro dos Reis, capítulo 22, verso 8, 2 Reis 22, 8. Eu já estou feliz porque infelizmente eu tenho que voltar amanhã, claro, feliz porque eu vou estar de volta em casa, mas infelizmente porque não deu tempo para almoçar em todos os lugares que eu gostaria, mas já tem um lugar certo. Se tiver mais alguém aí, depois me passa o nome que eu preciso, tá bom? Churrasco, sempre bem-vindo, café, já estou pegando o nome aí, quais serão os próximos aí. Eu penso que não estou aqui por um acaso, eu sempre acredito que Deus proporciona encontro. Eu não sei como você entende as coisas que acontecem. Eu não entendo que nada acontece por acaso. Eu fiquei sabendo essa semana que compraram, não sei se é errado ou o que aconteceu, só me falaram, eu estava em São Paulo ontem, em uma programação, me falaram, sua passagem é de volta e saindo de Campinas. Eu falei, mas o que tem a ver? Eu estou em São Paulo e a volta é por Campinas. Eu falei, Léo, eu preciso amanhecer aí, eu viajo. Aí deu certo a gente estar aqui no culto, e deu certo. Quer dizer que eu não programei, mas eu penso que Deus pode ter programado esse encontro. Eu penso que é possível sim, eu não tenho dúvidas. Então, vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível esse encontro. Desde já, muito obrigado, Léo, Itamar, liderança, por permitir esse encontro, então, de fato. 22, 8, diz assim, então disse o Senhor, não sei a tua versão, o sumo sacerdote, não o Senhor Deus, o sumo sacerdote, Ilquias ao escrivão, Safã, achei o livro na casa do Senhor. E Ilquias, então, ele deu o livro a Safã e ele o leu. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essa ideia. Então, o livro foi achado. Se foi achado, é porque então estava naturalmente. Se o livro foi achado, é porque estava perdido. E é interessante quando o livro é achado. Observe, eu compartilhei um pouco sobre isso hoje pela manhã. Léo falou um pouco agora à noite também. A gente vive um momento muito complexo no Brasil. Eu não posso falar de outros lugares, eu conheço pouco, mas o que eu quero falar é do Brasil. Parece que a gente vive um momento muito especial, muito... Quando eu falo especial, assim, algo específico, algum momento diferente no Brasil. Quando a gente começa a acreditar, aí tem a notícia de, isso não está legal. Quando você pensa, essa pessoa é legal, aí aparece uma notícia daquela pessoa. Não, esse político vai dar certo, aí aparece uma bomba dessa pessoa. Quando a gente começa... E alguém me perguntou, como é que você entende esse momento de Lava Jato, juiz Moro? Uma pessoa de um outro país me perguntou isso esses dias. Eu falei, cara, eu quero acreditar, mas a gente está inseguro no Brasil.
Eu não sei se isso é legal, se não é. Eu não sou político, eu não tenho um partido. Eu tento acreditar da melhor maneira. Eu tento ser o mais otimista possível. Mas a gente vive um momento tão complexo no Brasil que a gente acredita não acreditando, confia desconfiando. Eu não sei se esse é o sentimento de alguém aqui. A gente quer acreditar. Quando a gente pensa que a economia vai melhorar, daqui a pouco não melhora. Quando a gente pensa que a escola está legal, daqui a pouco não está. Quando pensa que o casamento está maravilhoso, daqui a pouco... Quando você pensa que aquela pessoa está legal no ministério, daqui a pouco... É um momento muito inseguro que a gente vive. E a sociedade hedonista chama isso de é bom enquanto dura. Ou seja, tá bom, mas como se a qualquer momento esse que é bom parece que vai passar. A comunidade, o contexto do texto lido, eu acho que não é diferente. Capítulo 23, dá um pulinho no capítulo 23, verso 25, fala de um personagem que acaba de entrar na história dessa comunidade. Então, de um personagem, Josias. Nem antes de Josias, nem depois, houve alguém semelhante que se voltasse ao Senhor. Outra versão vai dizer converter-se ou voltar igual, com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as suas forças, com todo o entendimento. A expressão ou o verbo voltar me chamou a atenção, voltar. Eu penso que se a Bíblia foi lida, algo foi revelado e alguém entendeu onde estava. E aí eu vejo alguém que se voltou para Deus. Se voltou para Deus é porque estava? Lembra que eu perguntei, se o livro foi lido, foi achado é porque estava? Perdido. E se alguém voltou é porque estava? Longe. E eu penso que é um momento especial que a igreja conversa, a gente conversa sobre esse voltar para casa, voltar para algum lugar, voltar para o lugar de onde nós estávamos, de onde nós estávamos antes. E aí eu encontro aqui um personagem, o último personagem aqui dessa história, Josias, que se voltou para Deus, que voltou com todo o coração, alma, força, entendimento. Espera aí, então onde estava se ele voltou? Aí basta você olhar um pouquinho como é que estava essa comunidade antes de Josias. Como é que era a vida antes de Josias? Quem eram os líderes antes de Josias? Quem eram os governantes antes de Josias? Vamos pensar no nosso dia. Quem era o professor antes de Josias? Quem era o administrador daquela empresa antes de Josias? Quem era o pai de família antes de Josias? O sistema de governo, modelo real de rei, quem era o rei aqui? Josias. Quem era antes de Josias? Seu pai. Quem era o seu pai? Eu citei, eu acho, no começo, Amon. Amon reinou durante 2 anos. Quem era o pai de Amon? Manassés. Manassés reinou 55 anos. 55 mais 2? 57. Certo? Certo, Reginaldo? 57 anos. E diz a palavra que durante todo esse tempo a Bíblia não foi lida, a Bíblia estava empoeirada, a Bíblia foi deixada de lado durante todo esse período. A Bíblia não era mais o meio pelo qual as pessoas faziam suas escolhas, procuravam orientação, um modelo de vida. E aí eu vejo um rei que se voltou para Deus. E quando de fato o homem se distanciou de Deus? Peraí, mas quem disse que eu estou longe de Deus? Quando que o homem se distanciou de Deus? O homem se distanciou de Deus no jardim. Quando Deus estabeleceu, fez o combinado. Lembra aquele primeiro dia de aula lá no colégio? A professora faz o combinado. Lembra desse dia que vai colocando o combinado? A gente sempre quebra o combinado. Pelo menos eu quebrava muito o combinado. E quando eu quebrava o acordo combinado, a professora lembrava. Mas o quebrar o combinado tem algo que muito mais sério nesse aspecto aqui. Deus estabeleceu algo, Deus combinou algo com o homem. E quando o homem fala assim, olha, eu não quero mais isso. O comer da fruta, a desobediência é o seguinte, eu não estou muito mais aí para aquilo que o Senhor está falando, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Ou seja, ele vira as costas para Deus e vai estabelecer a sua vida. Eu viro as costas para o ideal de Deus e vou procurar o meu ideal. Eu viro as costas para o plano de Deus e vou ver os meus planos. Eu penso que é muito comum nos dias de hoje a gente virar as costas para Deus e tentar viver do nosso jeito. É muito comum encontrar alguém, não, o ideal de Deus não serve mais para a nossa comunidade. O ideal de Deus não serve mais para os nossos dias. É muito comum encontrar pessoas falando assim, eu não quero o ideal de Deus para a minha vida. E se existe o ideal de Deus, para mim não é relevante. O número de
que mais cresce no Brasil não é mais de ateus. As pessoas continuam acreditando em Deus, porém acham insignificante. Ou seja, é legal para quem crê, tanto faz, não me incomoda, mas não é o ideal para a minha vida. Eu prefiro estabelecer os meus próprios conceitos, minhas próprias escolhas e assim vai. Mas eu estou encontrando alguém que se voltou para Deus todo o seu coração. E quando o homem ele está distante de Deus, ele lê a palavra, e a primeira coisa que a palavra faz, ela traz luz, porque a palavra de Deus ela é lâmpada. Se ela é lâmpada, ela ilumina, ela clareia, ela nos revela. Quando, já dizia um autor, quando nós pensamos que nós estamos lendo a Bíblia, hashtag só que não, é ela que nos lê, é ela que nos revela quem de fato somos. Provavelmente Josias teve essa capacidade de olhar e fazer uma leitura da sua vida, a leitura da sua comunidade, e ver o quanto ele estava distante de casa, o quanto o pecado afetou a comunidade, o quanto o pecado afetou a igreja, o quanto o pecado afetou o culto, o quanto o pecado afetou o relacionamento com o homem e Deus, até porque no contexto criaram-se altares a ídolos, aos ídolos, o quanto o pecado afetou as famílias. E essa palavra trouxe uma nova direção. Trouxe o desejo para ele de voltar para casa, voltar para o início. O que então separa o homem de Deus? O que distancia o homem da casa, do ideal, do plano de Deus? O pecado. Paulo explica isso. O pecado separa o homem de Deus. E só existe um meio. Por meio da palavra, o homem consegue voltar-se para Deus. A gente vai falar um pouco mais à frente como esse meio, como é que Jesus nos convida a voltar-se para Deus. E se o homem ele está distante, se ele foi separado de Deus, se o pecado separa, então o homem foi afetado. A natureza caída afeta todo o homem, afetou o coração, a alma, a força e o entendimento, conforme a lei de Moisés. E o homem agora ele é todo afetado. E agora? Se ele foi totalmente afetado, qual é a solução? Qual o caminho? E esse é o sentido do Evangelho. Aquele que saiu de casa, o filho e o esforço de Deus para trazer o filho de volta para casa. E se afetou o coração, afetou a alma, afetou as forças, afetou o entendimento. Talvez a preocupação do texto não é trazer quatro áreas do homem ou 4 partes do ser humano. Talvez não seja isso. Talvez a ideia seja simplesmente dizer o homem foi completamente afetado em todas as áreas. Mas para questão de compreensão, por que não conversar um pouquinho sobre cada parte, ou sobre essas 4 partes do homem, e como foi afetado? Primeiro ele volta para Deus com todo o coração foi afetado, mas ao voltar-se para Deus, esse coração é regenerado. E de fato Deus tem o poder de tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, um novo coração. E como é bom cantar, recebi um novo coração do Pai. Se é novo é porque ele estava estragado, mas agora ele foi regenerado. Ele estava afetado, a natureza caída pelo pecado, mas agora ele é regenerado. Como é que estava o nosso coração? O nosso coração não estava mais em Deus, nosso coração estava mais voltado, não mais para a palavra. E a Bíblia nos chama a atenção e faz pergunta, onde é que está o nosso coração? E de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede todas as coisas. Então é muito importante nesse retorno para casa, retornar com todo o coração. Como é que está o meu coração? A Bíblia faz muito aquela semelhança entre coração, tesouro, coração. Então está muito relacionado, onde é que está o meu coração? Onde é que está o meu sentimento? Onde é que está aquilo que ocupa o meu coração? O que tem ocupado o nosso coração? De que está cheio o nosso coração? Quais os anseios do nosso coração? O pecado afetou o coração do homem. O pecado trouxe novos sentimentos, novos desejos, novos sonhos, novas ideias, novas vontades. Coração regenerado, coração transformado, é um coração que tem novas prioridades. O coração agora se ocupa de Deus. Deus é o centro do meu coração. O meu coração está em Deus. O meu coração se ocupa em Deus.
É claro que quando a Bíblia fala do coração, fala também das emoções, alguns sentimentos mistura com alma, que é o que eu vou falar também, coração, alma, sentimento, e às vezes também o coração com entendimento também, mas eu estou falando primeiro no aspecto do coração, as decisões. O nosso coração, talvez as nossas vontades, o que enche o nosso coração. Ou seja, você, quer ver, alguns vão entender isso melhor, quando você vê alguém, fala, poxa, eu te amo com todo o meu coração, ou seja, com todo o meu sentimento, ou seja, o meu coração está ocupado de você. É mais ou menos isso? Sim ou não que você fala? Te amo de coração, você já falou isso para alguém? Te amo. Meu coração está envolvido com você, o meu coração só pensa em você. Isso é música, é fácil de entender isso. Meu coração está em você, meu coração é seu. Eu gosto muito desse negócio de coração. Eu me lembro que quando comecei a namorar a Keila, e não que a gente não namora hoje, mas quando eu me lembro de ter saído uma vez e para comprar café, a gente estava em uma casa de família, nos recebeu no litoral, família muito especial. Eu saí para comprar um café da manhã, queria impressionar a Keila, até porque nessa época era muito seminarista ainda, né? E comia muito pão com opa no seminário. Não sei se vocês já comeram pão com opa. Você abre o pão, opa, não tem nada. E eu falei, vou impressionar a Keila agora com um café da manhã, suco especial, frutas, e vai ser hoje. Aí comprei tudo e tal. Só que até chegar na padaria, sofri um efeito colateral, ou seja, eu vi uma floricultura, aqueles lugares que compra flores e tal, e leva para a pessoa, e eu falei, o cartãozinho? Tem, mas tem que pagar por fora. Aí então coloca também, e isso aqui, o chocolate tem que pagar por fora, bota também. Dica para vocês que estão namorando agora e compram flores ainda. Nunca compre nada sem antes perguntar o preço. E eu não perguntava preço de nada, só mandando coloca, tipo assim, bota no carrinho, sem noção, bota no carrinho. Daqui a pouco, a hora que for pedir a conta, você faz assim, aí para impressionar você fala, pago ou não pago, vale ou não vale, quanto vale quem você ama, quanto vale quem está no seu coração. Eu pensava, o que eu tenho que abrir mão durante os próximos dias para não desistir de nada aqui do carrinho. Fiz umas contas ali e tal, falei, legal, tá tudo certo, eu vou pagar isso aí. Aí paguei, por quê? O que eu aprendo com isso? Primeiro, eu não preciso estar perto. Vamos pensar em estar perto de Deus no nosso dia a dia. Vamos pensar, eu estou no culto, eu estou perto de Deus. Eu estou na faculdade, eu não estou perto de Deus. Eu estou na célula, aqui é Deus. Eu estou no trabalho, não é Deus. Ou seja, quando você está envolvido com alguém de todo o coração, não depende do ritual, não depende do momento de encontro. Você está pensando nele toda hora. Toda hora ele está com você e você está com ele contigo com ele, tá, é um só. Então, que ela estava no meu coração, mesmo que ela não estava do meu lado, mas ela estava. Segundo, você viu a conta, paga ou não paga, vale ou não vale? Você está sempre disposto a pagar um preço. Não é que você paga um preço para receber algo, porque merece, você está disposto a abrir mão de algo para alegrar alguém. Isso tem a ver com o coração voltado para alguém. Se ela não estava no meu coração, eu falo, não vale nada. Mas se ela está no meu coração, vale. Terceiro, eu queria ver o sorriso. Eu queria ver aquele feliz. Quando Deus está no nosso coração, a gente tem vontade de alegrar o coração de Deus. A gente tem vontade de agradar a Deus. Então, voltar para Deus com todo o coração tem a ver um pouco com esse... E a Bíblia traz muito essa relação, marido, mulher, igreja, noivo. Voltar-se para Deus com todo o coração. E se esse coração foi afetado, voltar-se para Deus, possibilidade é um convite para um novo coração. Nova maneira de encher o coração de coisas novas. Toda a alma também confunde com os sentimentos, as emoções, os anseios. Perdoe-me aqui, os psicólogos de plantão, não é muito a minha praia, mas também isso acontece mais no Novo Testamento, principalmente com o psique, as emoções, mas também no Antigo Testamento aparece o verbo, se não me engano, nefesh, hebraico, que é o doador de vida, o sopro de Deus em nós. Então, ou seja, é a vida de Deus em nós. É algo a mais do que essa casa, a matéria, o físico, ou seja, é a vida de Deus em nós. A alma é o eterno dentro de nós, e quando essa casa acaba, o eterno continua em nós, a vida continua em nós. E como dizia a poesia, carro de boi lá vai gemendo no estradão, poeira entre meus olhos, não fico zangado não. Não sei se tem uma poesia, tem uma música nessa linha. E por quê? Eu não fico zangado com a poeira, porque meu corpo irá perecer, irá virar poeira, poeira vermelha, poeira do meu sertão. Ou seja, a consciência de que essa casa acaba, vai virar poeira. Óbvio, a Bíblia já dizia isso. O homem veio do pó
e ao pó voltará, porém o sopro volta para Deus. Então eu penso aqui, voltar para Deus com toda a alma, com toda a vida, com tudo que é em nós, com a eternidade que é em nós, com uma nova perspectiva de vida, não só mais no agora. Então eu abro mão de qualquer coisa que me dá prazer temporariamente, por aquilo que me alegrará para sempre. Então eu volto com toda a eternidade, eu volto com toda a vida, algo além do tempo, algo além do crono, algo além desse tempo agora. E quanto mais resolvido está na nossa mentalidade essa ideia de eternidade, mais intensa, mais prazerosa será a nossa vida aqui e agora. Se eu penso na eternidade, isso me enche de vida hoje. Quanto mais resolvido as questões da minha eternidade com Deus, mais prazerosa é a minha vida aqui. E voltar-se para Deus com toda a alma é voltar com essa compreensão também de eternidade. O pecado agora não tem mais poder sobre a minha vida. Se eu fui punido 3 vezes, morte física, morte espiritual e a morte eterna, agora eu volto com toda a alma e não haverá mais morte eterna e morte espiritual mais para a nossa vida, para a minha vida. Eu voltei com toda a minha alma para Deus. O pecado não tem mais poder de morte sobre a minha vida. Eu voltei com toda a minha alma. Eu voltei com a perspectiva de eternidade. E eu também voltei para Deus com todas as minhas forças. E me preocupa, parece que a nossa geração é uma geração cansada. Eu penso que a gente já começa forçado a ocupar com tantas as coisas. Eu tenho alguns sobrinhos, e a Bia, por exemplo, é a mais velha. A Bia está com 9 anos, mas eu me lembro de uns 2 anos atrás, a Bia, tia, eu quero ser youtuber. 5, 6 anos de idade, eu quero ser youtuber. E eu vou fazer um vídeo, vai ser muito da hora, e a gente vai mitar na internet. Eu sabia o que era mitar, tinha que descobrir depois. A gente vai mitar na internet, vai ser muito legal. Aí eu falei, legal, então vamos começar a gravar os vídeos. Que dia? Segunda pela manhã? Não posso, tio. Eu tenho aula pela manhã. Vai ser segunda à tarde, então? Não, tio, porque eu tenho balé. Então, terça pela manhã? Não, tio, eu tenho aula pela manhã. Ah, desculpa, então terça à tarde? Não, tio, eu tenho inglês. E, ou seja, já cresce cheio de ocupações. Não estou dizendo que isso não é interessante, não estou dizendo que isso não seja bom, mas já cresce com coisas que sugam todas as suas forças. E aí eu faço a pergunta, o que vai sobrar depois para envolver com uma... Não que isso não seja ações espirituais também, não que isso não seja importante, que não faça... Isso faz parte do reino, mas isso parece que rouba a nossa força, a vontade de envolver mais com as coisas de Deus. Não que isso não seja de Deus, acho que vocês entenderam um pouco, de viver de uma forma mais intensa, o prazer de compartilhar tempo com alguém que precisa de uma visita, porque eu não tenho tempo, eu estou cansado. Alguém que precisa de um apoio lá na família, eu não posso, estou cansado. Alguém que precisa de uma assistência musical lá em algum lugar, eu não posso, estou cansado. A nossa geração está cansada. E a pergunta é, se o pecado afetou as nossas forças, ou seja, eu não consigo administrar as minhas forças, as minhas energias, o meu físico, da melhor maneira. Mas quando nós somos regenerados completamente, as nossas forças nós passamos a usar diferente. Onde eu estou gastando as minhas forças? Como eu estou utilizando as minhas forças? O que me deixa cansado é algo que eu vou pensar no futuro. Saiu uma pesquisa recentemente, isso não foi no Brasil, mas eu penso que ela é muito peculiar para nós também. Perguntaram, pessoas chegaram aos 90 anos de idade. Se você tivesse a oportunidade de viver tudo novamente, o que você faria? E é interessante algumas respostas. E uma delas, ela fala assim, eu não teria desesperado tanto, corrido tanto. Eu teria aproveitado melhor as minhas energias que eu não tenho hoje. Eu penso que esse é o pensamento de muitos. Eu teria administrado melhor, ou seja, as minhas forças. Eu não teria usado como eu usei. Talvez eu teria outras prioridades. Um físico regenerado também, as forças regeneradas, alcançadas, assim como o pecado afetou, voltar para Deus restaura, nos faz pensar melhor. Como tenho usado as minhas forças? E por último, também, conforme a lei de Moisés e outras palavras, é a mesma de Deuteronômio, é a mesma que Jesus usa 600 anos depois para responder a alguém que pergunta como fazer para herdar a vida eterna. Ele vai falar conforme a lei de Moisés, ou seja, conforme o entendimento, aquilo que ele entendeu da lei. Então, conforme todo o intelecto, com toda a sua capacidade cognitiva.
Então também o pensamento é restaurado, a maneira de fazer a leitura da vida é restaurada, a maneira de pensar. Agora eu não estudo por um acaso, porque a minha mentalidade é diferente. Eu não faço uma faculdade por um acaso, eu faço para servir a Deus, para glorificar a Deus. Eu voltei para Deus com todo o meu potencial, a minha capacidade de pensar, com todo o meu entendimento. Eu voltei. Se eu faço mais uma pós, não é por um acaso. Eu faço para a glória de Deus. Eu tenho uma nova maneira de ver o mundo. Se a natureza caída afetou o conhecimento da humanidade, a natureza restaurada, ela também traz de volta o sentido da vida, do pensamento, da inteligência, de pensar, de ver. Se eu conquisto qualquer algo acadêmico, eu entendo que eu estou voltando para Deus com todo o meu entendimento. Também posso usar isso da melhor maneira. Não mais por um acaso. Eu voltei com todo o meu entendimento. E a gente para e pensa, se a gente não canta na igreja, não toca, não prega, não começa um culto e não é chamado para dar os avisos, não tem mais nada para fazer na igreja. Parece que é só isso. Aí o data show também. Se eu não fico num data show, não toco, não canto, não prego, não começo um culto, não dou um aviso, o que eu vou fazer na igreja? E se você voltou para Deus com todo o entendimento, você vai ver 1000 razões, 1000 maneiras de servir a Deus com teu entendimento. Com tudo que você aprendeu, com tudo que você sabe, com teus dons e talentos. Ou seja, há uma nova maneira de viver, de entender a vida. Não sei se eu já contei aqui, eu preguei recentemente em São Caetano. Preguei ontem em São Caetano, mas uns 2 anos atrás eu preguei em São Caetano. E inventaram de fazer um futebol lá, casado contra solteiro, e logo no começo eu levei um chapéu de um cara mais baixo que eu. É muito chato, quem joga futebol sabe que é humilhante levar chapéu. Ainda mais que é o preletor, imagina, cara, você vai pregar no acampamento dos outros e leva um chapéu. Nada contra os baixinhos aqui, nada de bullying, mas é horrível levar um chapéu de uma pessoa mais baixa que você. Imagine, você vai com toda vontade, começo de jogo, o cara faz assim, ó. Aí você olha assim, ó. E mais humilhante, o cara é menorzinho um pouquinho que você. O cara não tem 1,90 m. E mais humilhante, eu tentei pegar com a mão. E quando eu fui, a bola já tinha passado. E mais humilhante, os irmãos não respeitaram o ungidão do Senhor. Olé! Só falta de respeito. Olé! Isso é muito humilhante. E quando você pensa que a humilhação acabou, não acabou, volto para o acampamento, prego, não mais com aquela brincadeira. Preguei, terminou domingo meio-dia, e veio um marmanjo ao lado da mãe, não era tão marmanjo, era um marmanjo assim, veio ao lado da mãe, pastor, meu filho quer falar com o senhor. Eu olhei para ele, pode vir, que eu estou fervendo. Se for conselho, eu vou dar tudo errado, vou acabar com ele agora. Claro que não, né? Eu falei, pode falar, filho. Ele falou assim, eu vim pedir perdão, isso é humilhação. Você deu um chapéu, não pede perdão, esquece. Aí ele falou assim, brincadeira, estou brincando. Isso é feio, não brinca com isso. E, bom, onde eu quero chegar? Ele falou assim, pastor, coloca a mão na minha cabeça. Coloca na minha cabeça, porque o Senhor falou sobre Davi, que Davi, toda a conquista de Davi foi para glorificar a Deus. Foi para que o povo soubesse que a Deus de Israel não era para o bem dele, era para o bem de Deus, para a glória de Deus. Você diz que tudo tem que ser para a glória de Deus, que eu tenho que ter um novo entendimento com a minha vida, com os meus dons, talentos, eu tenho que usar bem. Então é o seguinte, eu não sei fazer nada, eu não tenho intelectual nenhum. A única coisa que eu tenho, minha única habilidade é jogar futebol. Eu acabei de ser contratado pelo Corinthians. Aí eu pensei, palmeirense, levar chapéu de corintiano, pensei assim. Aí ele falou assim, eu acabei de ser contratado pelo Corinthians, bota a mão na minha cabeça, ore por mim, porque eu quero jogar, é o que eu sei, para a glória de Deus. Aí eu falei, entendeu a mensagem? Eu não sei o que você sabe. Eu não sei qual é o teu dom, qual é a tua habilidade, teu entendimento. Mas quando a natureza caída, ela volta para Deus, ela é reconciliada com a vontade, com o ideal de Deus. Tudo muda. A nossa maneira de ver o mundo também muda. O nosso entendimento muda. A maneira de enxergar o próximo muda. A maneira de olhar as pessoas mudam. Até o que eu aprendo é com motivações diferentes. Tudo muda. Voltar para casa é voltar para o ideal de Deus para a nossa vida. Se o pecado estragou, eu tenho uma boa notícia, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. 600 anos depois, alguém pergunta para Jesus, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Lucas 10, 27. A mesma palavra que útil, relevante para a comunidade de Josias,
É a mesma palavra útil, relevante, 600 anos depois. O que fazer para dar vida eterna? E Jesus perguntou: o que você sabe sobre os mandamentos? Tal. E Jesus sempre responde perguntando. E aí ele respondeu: conheço os mandamentos, amar a Deus todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, e próximo a ti mesmo. Então tudo bem, faça isso. Mas isso eu faço desde pequeno, nasci na igreja, acampamento, vou noite de pijama, isso eu tiro de letra. Aí, isso é mais claro quando acontece em Marcos, também essa mesma pergunta. Aí diz: não, então vai lá, faz isso. Aí tem um outro momento, não mais esse de Lucas 10, um outro momento no Evangelho de Marcos. Então vende tudo que você tem e entregue, venha, segue a mim. Aí ele: poxa Deus, mas é impossível. Aí, poxa, cara, eu olho para a vida de Josias e olho para Jesus falando ser algo, e eu também vejo, é difícil ser como Josias. Josias tinha uma posição, eu estou falando que eu estou tentando me inspirar na vida de um rei, eu não sou um rei, eu não tenho um poder de influência que Josias tem. Mas um dia o rei dos reis, senhor dos senhores, disse para um jovem: de fato, você saiu muito bem, nota 10. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus, nada é impossível. O que a gente é, não é porque a gente quer simplesmente ser, é porque Deus, com a sua graça, nos convida a ser nele o que jamais seríamos capazes de ser. Ele nos convida para ser nele. E Deus não nos olha diretamente, simplesmente nós, ele nos olha por meio da cruz, por meio da graça, e nos convida a ser esse alguém restaurado de coração, alma, força e entendimento. Pode parecer impossível olhar para a comunidade e ver que está tudo perdido. Ao homem pode parecer impossível, mas para Deus tudo é possível. O nome disso é fé, é entrega, é voltar-se para Deus com todo o entendimento, com tudo que sei, com tudo que tenho, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu fico pensando, que legal. Se pudesse a gente orar um pouco aqui, ministrar um pouco aqui para a gente orar. É muito diferente. E tem algo muito legal nessa expressão, faça isso e viverá. Quando alguém perguntou sobre a vida eterna, e a resposta de Jesus final foi: então, tudo resolvido, faça isso e viverá. Eu lembrei, é o último capítulo do meu livro, diz que a vida começa depois do café. Provavelmente você já leu isso em algum lugar. Uma frase muito conhecida: a vida começa depois do café. E Jesus já havia dito isso. De fato, a vida começa depois do café. Faça isso e viverá. Experimente deste café e viverá. Talvez alguém ainda não entendeu onde está o café. Talvez eu estou falando com alguém que ainda não descobriu, mas que café está na Bíblia? O café proporciona um relacionamento, comunhão, mas ele também proporciona um acróstico muito legal: café, coração, alma, força, entendimento. Experimente desse café e viverá. Fora dessa comunhão não tem vida. Fora desse convite, desse modelo de ser, dessa proposta, não existe vida. A vida está em voltar-se para Deus com tudo que sou, como foi falado no início por Léo e foi cantado. Consagro totalmente. Consagro o coração, a alma, a minha força, meu entendimento, meus dons, meus talentos. Faça isso e viverá. Vazio, sem café, não existe vida. Somos destruídos facilmente. Experimente o café e viverá. É diferente. Aconteça o que acontecer. A vida começa depois do café. Fique em pé, eu quero orar com você. Experimente desse café e viverá. A vida, a alegria, o sentido, a razão de tudo está nesse café. Coração, alma, força, entendimento, tudo que sou, tudo que tenho, tudo que sei. Eu volto com tudo para Deus. E eu te convido a dar uma olhadinha lá no porão do teu coração. Será que não tem um compartimento lá que não voltou para Deus? Eu voltei em parte. E me preocupa porque se a gente fala dos mandamentos e a gente tropeçar em um deles, não adianta nada. Tiago 2 explica isso. Será que a gente ainda não tropeça em algo? Será que tem um espaço
que não voltou para Deus, Deus nos convida para voltar completamente. Deus nos convida a voltar para casa, a voltar para o ideal. E a boa mensagem do Evangelho é que o pecado não tem poder sobre a tua vida. A boa notícia é que nem tudo está perdido. A boa notícia é que há esperança. Talvez você olhe para a tua família agora e começa a pensar, poxa, 57 anos, tudo errado. Olha, Josias não tinha uma referência em casa, não tinha uma história inspiradora. Mas quando nós voltamos para Deus, quando a Bíblia é encontrada, a Bíblia ela é trazida de volta para o centro, tudo muda. Há novas possibilidades, há novas oportunidades. Quando a Bíblia é lida, o caminho de volta para casa é apontado. Quando a Bíblia é lida, tudo muda. Parece que não há esperança para a comunidade agora de Israel. Não há até alguém voltar os seus olhos para a palavra e dizer: a partir de agora não tomaremos nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Deus será consultado antes de qualquer decisão. Antes de um relacionamento eu vou consultar a Deus por mim. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o ideal. Antes de tomar uma decisão no meu trabalho, nem todas as portas que se abrem é Deus abrindo, e nem todas as portas que se fecham é o diabo fechando. Eu não vou entrar por nenhuma porta sem antes consultar a Deus por mim. Eu não vou entregar um currículo sem antes consultar a Deus. Onde melhor eu posso servir? Eu não vou fazer um vestibular sem antes consultar a Deus. Eu preciso consultar a Deus. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o ideal de Deus para a minha vida. Parecia que não havia mais esperança.